Esse, sem dúvida nenhuma, o 8º episódio é o melhor da temporada de Demolidor agora no Disney Plus. Vou falar hoje para vocês, nerds, sobre este penúltimo episódio desta temporada, tão assim cheio de altos e baixos, reviravoltas mirabolantes, e hoje principalmente de uma que já foi confirmada e outra que é uma hipótese. Eu acho que Fog Nelson estará de volta em breve, ainda nesta temporada, viu? E olha, se você gosta de conteúdo nerd, voltado aí para filmes, séries, quadrinhos e muito mais aqui, animes, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque aqui você fica muito bem informado com tudo relacionado à cultura pop. Aproveita também se inscrevendo aqui, você ajuda a gente a bater a meta dos 3.000 inscritos neste canal Nerd Sem Filtro. E também aqui embaixo você confere aí nossas redes sociais e o nosso Spotify aí com o nosso programa Nerd Clube Rádio, que toda sexta-feira às 18 horas você confere na rádio Unimontes 101,1 aqui de Montes Claros, e pelo app Radiosnet você pode também nos ouvir, tá ok? Bom, todos os recados dados, agora eu vou falar para você com relação a este 8º episódio de Demolidor renascido agora no Disney Plus. Primeiramente, a gente tem aí o que eu não esperava que fosse acontecer, que é a aparição do Mercenário, este que pra mim é um dos vilões mais icônicos da história de Demolidor, e não só pra mim, viu? Muita gente concorda com essa constatação minha. E ele aparecendo agora na série de volta me surpreendeu demais, porque quando o Muso morre no último episódio, eu falei, e agora? Eu falei, vai ser um X1, vai ser o Demolidor versus o Rei do Crime, não tem mais ninguém, né? E aí eles trouxeram de volta para a história aí o Mercenário. E assim, com todo o sentido, e a construção deste episódio é excelente, é maravilhosa, é incrível, viu? Eu chego a dizer que beira a melhor ainda do que foi na Netflix, do que a Netflix apresentou em episódios. Porque, pra mim, o Mercenário, ele entrega demais como vilão. E esse cara, o ator que tá fazendo o Mercenário, sabe muito bem, tá no auge, o cara tá bem pra caramba. E lá na parte da cena dentro da prisão, né, meio que ficou até meio que manjado. Quando o Demolidor foi lá, falei, poxa, agora obviamente ele vai tentar ali alguma coisa, o Demolidor meio que vai entregar de bandeja para ele fugir, né? Porque estava meio que óbvio que isso ia acontecer. Mas foi surpreendente, porque em nenhum momento ele deixou muito assim na cara que depois o Demolidor vai embora e tal. Eu falei, pô, e agora, né? O que vai rolar? Como é que ele vai fugir? Depois ele vai tentar roubar uma agulha, né? O cara acerta o olho do policial com o dente dele quebrou, o dente dele arrancou da raiz, ele tirou e cuspiu no policial. Eu achei incrível, o cara maluco, mostra o quanto que ele é fanático. E as reviravoltas dentro esse 8º episódio não só para por aí, porque as coisas vão acontecendo. Eu pensei que neste episódio a gente teria já a revelação aí para a psicóloga, que é o affair do Demolidor nessa temporada, que ele é o Demolidor, porque ela é uma mulher ali que tem um contato direto com o Rei do Crime, também tem um lado de escrever livros, e ela tá ali escrevendo um livro justamente sobre também a atuação desses vigilantes na sociedade, e ela está namorando um vigilante e ela mal sabe que o cara é. Então, assim, eu pensei que neste episódio fosse rolar essa revelação. Não aconteceu ainda, viu? Não aconteceu ainda, mas eu acho que no 9º episódio, que é o último dessa temporada, vai acontecer. E ali tem o baile, né? Que aí chega toda a conjunção. Uma coisa interessante que rolou no penúltimo episódio, aliás, né, no anterior, e nesse agora, que é o penúltimo, foi a Bibi Eric aparecer com mais atuação. Ela tá ali também descobrindo já um mecanismo de desmascarar o Rei do Crime através ali da polícia, e isso já foi dado pistas em outros episódios que ela participou. E nesse agora, inclusive, o comissário fala com ela, você sabe que o Rei do Crime, ele, o prefeito, tá ligado diretamente na morte do seu tio. E isso abalou a personagem, viu?
e isso abalou, e eu gostei disso nesse episódio. Falei, menina, a jornalista vai a fundo, ela vai pesquisar, e aí, inclusive, ele vai entregar algumas coisas relacionadas justamente a uma espécie de propaganda que ela fez, né, ali com relação à morte que teve do Muzo. Ela falou que foi a força-tarefa que o prefeito montou que fez a ação lá, eliminando o Muzo. E o comissário cutucou na ferida dela, e aí foi aí que ela, né, se mexeu e falou, vou tentar descobrir, eu quero que você me ajude a arranhar a armadura branca desse safado que é o prefeito. Basicamente foi isso que ela disse. Então o bicho vai pegar pro lado do rei do crime, viu? O negócio não vai ficar assim não. E cacetada, que cena foi essa dele com a rainha do crime agora, né? Porque o rei do crime levou ela lá onde ele estava mantendo em cárcere o affair da sua esposa, né? Com quem ela traiu ele. E isso foi assim de uma brutalidade, assim, sério, foi bem impactante, principalmente porque ela mata o cara. Então mostra o quanto sangue frio, o quão ruim ela é, tão quanto ele. A gente já tinha noção, porque ela estava dominando o crime. Agora ela fazer isso mostra que ela tem literalmente o sangue frio. Ela é bem também na pegada psicopática do rei do crime. Então a gente vai ver esse casal do crime agora governando aí Nova York, né? Então vamos ver como é que vai terminar essa história, porque tem o baile, e lá no baile que as coisas acontecem. E tem uma reviravolta que eu juro pra vocês, eu também não esperava por essa não. O Demolidor, ali naquela conversa ali rolando no baile e tal, ele dançando, ele ia confrontar o rei do crime, e aí tem um momento de dança e tal, e aí o rei do crime fala assim, o que você quer, demônio? Só que tipo assim, só ele consegue escutar, que ele tem aquela audição aguçada, né? E nisso o cara lá, o mercenário, foge e vai em rumo a esse baile e vai pra matar alguém. Eu achei que fosse justamente o próprio Demolidor, e quando a cena foca, aparentemente a arma tá apontada pro Demolidor, mas a bala era pro rei do crime. O que o mercenário não sabia e que o Demolidor descobre e revela pra todo mundo e pra nós, é que quem matou o Fog Nelson foi justamente a Samantha, a esposa do rei do crime. Caramba, esse plot twist foi assim, sabe aquela coisa que você começa a ligar os pontos, você fala, meu Deus, e foi. E aí, de repente, o infeliz do mercenário atira no rei do crime, e quem pula na frente da bala é justamente o nosso querido Matthew Murdock, né? E aí, caramba, termina assim o episódio dele no chão, e aquela correria maluca, né? E a fé dele ali tentando ajudar ele. Que episódio sensacional, sabe? Coisa de prima. Eu vou dar os parabéns pra Marvel por trazer uma coisa tão de qualidade, viu? E a Marvel foi justamente, ela tá sendo o que ela sempre foi. Tem os altos e baixos, a gente sabe que ela erra dentro de suas produções, mas o importante é justamente o concluir a jornada, é entregar melhor, né, do que, logicamente, você tem os seus defeitos, mas você saber que você erra, mas que o objetivo é acertar o mais do que errar. Então a Marvel está nesse processo e eu acredito que ela está no caminho certo. E olha que episódio bom, espero que o 9º termine assim ainda melhor, e eu acredito que vá. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou desse 8º episódio, o que você está achando da temporada de Demolidor, deixa aqui embaixo o comentário. Deixa o seu like também, que é sempre importante, se inscreve no nosso canal se você não inscreveu. Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, eu fui.